A gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seja com cada um de vocês. Amém, meus irmãos? A você que nos visita nessa noite, nosso muito obrigado. Que você possa receber um abraço caloroso da nossa igreja. Você é sempre bem-vindo aqui. Temos ali, né, o Alan, tem um varão ali ao fundo, tem Léo. Cadê Léo? Tá lá, acho que aí Léo. Tem minha colega Romilda, que está aqui mais uma vez. Tem muita gente boa. Tem Antônio, que está aí. Tem a nossa irmã Maura, que não é visitante, mas a gente estava com saudade da irmã Maura, né? Irmã Maura é daqui da gente, caminha com a gente, mas quanta saudade nós estávamos da irmã Maura. Que Deus continue te abençoando, minha irmã. Meus irmãos, eu queria rapidamente aproveitar essa oportunidade, antes de nós lermos a palavra, e fazer um aviso. Coloca aí, Danilo, por gentileza, o projeto Aqueça um Bebê. Projeto Aqueça um Bebê, vocês que nos visitam aqui, talvez não conhecem esse projeto. O projeto Aqueça um Bebê é um projeto social que a nossa igreja desenvolve, e é um projeto que vive da generosidade dos irmãos e de outras pessoas que talvez nem sejam cristãs, mas que abençoam esse projeto. Esse projeto visa alcançar e abençoar gestantes, mães, em estado de dificuldade financeira, mães que não têm, talvez quem sabe, a oportunidade de fazer um enxoval para o seu filho ou para a sua filha, e esse projeto abençoa anualmente 40 mães, 20 em junho e 20 no mês de dezembro. Esse projeto é liderado pela nossa irmã Aloísia, tem toda uma equipe, e assim, ore por esse projeto. Divulgue esse projeto em seus amigos, em seus colegas de trabalho, né, Romilda? Lá chegou lá no fórum, né? Eu saio espalhando esse projeto. Espalhe esse projeto, ore por esse projeto e, acima de tudo, se programe financeiramente para que você possa, de alguma forma, ajudar financeiramente esse projeto. Nós falamos aqui, eu acho que umas 3 semanas atrás, sobre a importância de nós nos programarmos financeiramente para ser bênçãos de Deus. Eu creio, segundo as Escrituras, que tudo que Deus nos dá é para chegar no outro. Deus nunca nos dá nada, seja oportunidades profissionais, seja oportunidades acadêmicas, seja a condição financeira. Deus nunca nos abençoa para que possamos ser jarros e só reter. Deus nos dá para que a gente seja correntezas, e por onde a gente passa, leva a vida. Pense nisso, ok? Nós estamos numa jornada, uma série de mensagens em Atos dos Apóstolos. Aí eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro sagrado de Atos dos Apóstolos. Pedir ao nosso irmão Jacques, por gentileza, desligar aqui o ar-condicionado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso 42, mas nós não vamos trabalhar todos os versículos que nós vamos ler hoje, nós vamos trabalhar apenas um versículo. Atos capítulo 2, versos 42 a 45. Atos capítulo 2, 47, melhor dizendo. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Nós estamos conversando ao longo dessas últimas semanas sobre uma série de mensagens por nome Uma Igreja Centrada na Vontade de Deus. E nós estamos refletindo aspectos de uma igreja realmente centrada na vontade de Deus, e nós estamos para isso olhando para a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, para percebermos qual é a igreja, quais são as características, quais são os princípios de uma igreja centrada em Deus. Para você que nos visita, nós, só a nível de informação, nós sempre trabalhamos de forma expositiva em série de mensagens. Então é como se fosse uma novela. Então, se você veio hoje, não perca no domingo que vem, tá bom? Atos capítulo 2, verso 42 a seguir. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de amor, melhor, de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Podem se assentar, em nome do Senhor Jesus. Uma igreja centrada na vontade de Deus. E na primeira mensagem dessa série, nós trabalhamos o texto do capítulo 1 de Atos, do versículo 1 até o versículo de número 11. E naquela oportunidade nós falamos que uma igreja centrada na vontade de Deus, ela tem consciência da sua missão. O texto que o pastor Valdério citou aqui mais cedo: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Nós temos uma missão. Uma igreja centrada na vontade de Deus, um discípulo de Cristo centrado na vontade de Deus, um homem e uma mulher que decide caminhar com Cristo, ele tem que ter isso na sua mente: eu tenho uma missão, eu não estou aqui por acaso, eu tenho um propósito. E o propósito não sou eu que determino, nem a cultura em que eu vivo que determina. Quem determina o meu propósito de vida é Deus, é o Senhor. Na segunda mensagem dessa série, à luz de Atos, capítulo 2, versos de 1 a 13, nós falamos que uma igreja centrada na vontade de Deus, ela caminha no poder e na dependência do Espírito Santo de Deus. É o texto em que a igreja é batizada, é cheia do Espírito Santo. E não existe caminhada, seja na igreja, seja individualmente como discípulo de Cristo, sem recebermos o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja pode ter uma ótima estrutura, pode ter excelentes programações, pode ter excelentes cantores, excelentes pregadores, excelentes músicos, pode ter uma programação assim empolgante, mas sem o poder do Espírito Santo, a igreja é seca igual um poste. Ela não faz nada. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo a gente não consegue ser pais, ser esposos, esposas, centrados na vontade de Deus. Nós precisamos capacitação do Espírito Santo de Deus. Na terceira mensagem dessa série, nós trabalhamos à luz de Atos capítulo 2, versos 14 e 41. E em resumo, nós falamos que uma igreja centrada na vontade de Deus anuncia no poder do Espírito Santo o Evangelho de Cristo Jesus. A mensagem que Deus, que Cristo nos chama a testemunhar em quaisquer ambientes em que nós estejamos inseridos é Cristo. A vida de Cristo, a morte de Cristo, a vitória de Cristo, a exaltação de Cristo e a volta gloriosa e retumbante de Cristo. Essa é a nossa mensagem. Nós não somos chamados a testemunhar dos valores e princípios da nossa cultura, nós não somos chamados a testemunhar e pregar aquilo que nós achamos convenientes, aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós, como igreja de Cristo, nós somos chamados a anunciar Jesus Cristo, uma mensagem, um anúncio, um testemunho fundamentado, alicerçado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem, é o Evangelho. Que Cristo Jesus entrou na história, morreu pelos nossos pecados e está convidando homens e mulheres a se submeterem ao seu senhorio e a receberem a graça gloriosa do Senhor. Nessa noite, à luz desse texto que nós lemos, basicamente no verso 42 desse texto, em resumo, nessa noite nós vamos falar que uma igreja centrada na vontade de Deus caminha fundamentada em princípios inegociáveis. E hoje nós vamos falar de um princípio desse, que é o tempo da palavra. Vou repetir: uma igreja centrada na vontade de Deus caminha fundamentada em princípios inegociáveis. Um deles, que é o que a gente vai falar hoje, o tempo
da palavra. Meus queridos, quando nós olhamos para grande parte das nossas igrejas, independentemente da sua denominação, nós podemos perceber que muitas dessas igrejas têm caminhado no que eu chamo, do que eu tenho chamado ao longo dessa série, de uma mentalidade consumista. E o que é uma mentalidade consumista, pastor? O que é uma igreja com a mentalidade consumista? É uma igreja que está focada prioritariamente em programas, em eventos, em encontros, em conferências, em reuniões, em ensaios. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte da nossa igreja, da caminhada da igreja, mas isso não é a nossa prioridade. Mas uma igreja pautada no espírito, no viés consumista, ela faz de programações, de eventos, de encontros, a sua raiz, o seu fundamento. E nessas igrejas você pode encontrar até o tempo da palavra, pessoas estudando a palavra, basicamente em 2 momentos: na EBD, as pessoas se reúnem na escola bíblica, geralmente nos domingos de manhã, elas vêm à igreja, elas vêm para estudar, seja uma revista, seja a própria Bíblia, mas elas entendem que a EBD, ela não é um espaço para que ela ouça a palavra de Deus. Elas veem muitas das vezes a EBD como mais um programa. Tem muita gente que às vezes fala assim: eu não vou na EBD porque eu não faço parte desse departamento, eu não faço parte desse grupo. E aí elas não vêm na EBD, porque elas entendem que a EBD, a escola bíblica dominical, o momento em que a gente senta aqui para ouvir a palavra, é apenas mais um programa. Então, se ela não se identifica com o programa, é como uma pessoa que chega no restaurante self-self, ela olha lá o buffet e fala assim: isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então elas olham para a EBD e elas não veem a escola bíblica dominical como uma oportunidade de Deus falar ao coração dela. Elas veem como mais um programa, como mais uma agenda na igreja. E ela não quer, muitas das vezes, sacrificar o seu domingo de manhã para participar de um evento, de um programa. E o segundo momento que as igrejas, tidas como igrejas com mentalidade consumistas, têm contato com a palavra de Deus, geralmente é no domingo de noite, como esse, geralmente ministrada por um pastor, e a gente fica como consumistas, ouvindo a palavra do pastor, e não tem nada a ver, não tem nada errado com isso, se isso for apenas um aspecto, ou um outro momento de você ter o contato com a palavra de Deus, mas se esse for o seu único momento, de ter acesso à palavra de Deus, isso é um grande problema, porque você se coloca aí no banco apenas como receptor, e muitas das pessoas veem esse momento como apenas um apêndice no culto, como um acessório no culto. Tem o louvor, tem o momento da apresentação, sim, mas tem um acessório lá no final, tem que ter a palavra. E a gente olha para esse momento não com o coração sensível para ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes a gente olha para esse momento como um momento de performance, e a gente avalia a pregação, a gente avalia a performance do pregador, se o pregador falou errado, se o pregador levantou aplausos, se o pregador foi bem, se ele falou alguma heresia. Nós ficamos avaliando como a gente vai no cinema, como a gente vai no teatro. A gente sai do teatro, do cinema como? O filme foi bom, mas eu não gostei daquele ator, eu não gostei daquela performance da atriz, ela não foi muito bem, vixe. Então, quando a gente vem para o culto com esse espírito consumista, é com esse aspecto que a gente sai e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. No entanto, e aí eu trago uma citação de um livro que eu li essa semana, A Treliça e a Videira, estava até comentando com alguns jovens, e esse livro falou muito ao meu coração. A Treliça e a Videira, a mentalidade do discípulo que muda tudo. E esse livro traz uma citação muito importante, eu gostaria de compartilhar com você, por gentileza, preste atenção. Podemos multiplicar, o autor diz, são 2 autores, podemos multiplicar o número de programas, eventos, comissões e outras atividades que a nossa igreja possa engajar-se. Podemos ampliar e modernizar nossos prédios.
Podemos remodelar nossas reuniões regulares para que sejam atraentes e eficazes em se comunicar com a nossa cultura. Podemos nos congratular, ou nos orgulharmos, ou nos alegrarmos com o fato de que os números estão aumentando. A gente olha para tudo isso, a gente percebe, não, a igreja está bem, ela tem muitas programações, ela tem muitos eventos, ela tem um culto assim, altamente entusiasta, é um culto assim, que a gente sai assim, está uns 3, 4 arrepios, a gente pula, a gente canta, e geralmente quando a gente diz que a igreja precisa avivar, que a igreja precisa ter um amp de avivamento, a gente diz, não, a gente precisa colocar mais músicas agitadas, a gente precisa melhorar mais as nossas músicas, a nossa pregação, porque a gente pensa que avivamento e que crescimento espiritual tem a ver com performances, tem a ver com programações, e o autor finaliza dizendo, mas se as pessoas, ele diz, olha, essas coisas não tem nada de errado, você tem um bom culto, você tem um bom prédio, você tem programações, não tem nada de errado nisso. Ele diz, mas se as pessoas não estão crescendo em seu conhecimento da vontade de Deus, para que andem cada vez mais dignamente no Senhor, buscando agradar-lhe em todas as coisas e produzindo fruto em toda boa obra, então nenhum crescimento está acontecendo. Nós podemos aumentar as nossas reuniões, nós podemos melhorar as nossas reuniões, os nossos cultos, a nossa liturgia, nós podemos fazer reformas no templo, nós podemos ter ministérios, departamentos, onde as pessoas gostam de estar, gostam de se reunir, mas se as pessoas não estiverem crescendo no conhecimento da vontade de Deus, no ministério das mulheres, no ministério dos homens, no ministério da juventude, no ministério de adolescentes e ministério infantil, se nesses ministérios a igreja não está crescendo no conhecimento da vontade de Deus, para que andem com mais dignidade no Senhor, maridos que conheçam mais a vontade de Deus, e comecem a agir de maneira amorosa, carinhosa, cuidadosa, atenciosa para com suas esposas, para com seus filhos. Mulheres que não cresçam no conhecimento da vontade de Deus, para com seu marido, para com seus filhos, filhos que não cresçam no conhecimento da vontade de Deus, se tornando jovens maduros, adolescentes maduros, que decidem viver a juventude no centro da vontade de Deus. Não há crescimento, não existe crescimento, só existe crescimento na vida de um homem e de uma mulher, se esse crescimento foi um crescimento em torno da vontade de Deus. Então, uma igreja centrada na vontade de Deus, meus irmãos, uma igreja que toma a decisão de viver para Deus, para a glória de Deus, ela precisa viver a partir dos princípios e valores de Deus. E como, pastor? Como eu posso ouvir a Deus para que eu possa viver segundo os princípios e valores dele? Como é que eu posso ouvir a voz de Deus para que a voz de Deus me transforme, para que a voz de Deus me molde, para que a voz de Deus arranque a raiz do pecado no meu coração, dedicando o tempo para a palavra de Deus? Porque Deus decidiu falar. Deus decidiu falar, e Ele decidiu falar por meio da sua gloriosa palavra. Então, meus queridos, nós terminamos o capítulo 2, até o verso 41, com a pregação do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, uma frase emblemática da pregação de Pedro, ele diz assim, Atos 2:36, portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
E eu falei na última mensagem dessa série que essas duas expressões, Senhor e Cristo, são dois títulos. Quando você fala Jesus Cristo, o Cristo aí não faz parte do nome pessoal de Jesus. O Cristo aí é um título, que significa ungido, Messias, aquele que seria enviado pelo Deus do Antigo Testamento, o Pai, Yahvé ou Jeová, que seria enviado o Messias para redimir o seu povo, para salvar o seu povo, para perdoar o seu povo, para libertar o seu povo do cativeiro do pecado. Esse Jesus Cristo, esse Jesus é o ungido de Deus, é o Cristo, Pedro está dizendo. Mas esse Jesus também é Senhor. E Senhor dá o aspecto de soberania. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é rei, Ele é o governante, Ele é o dono, Ele é o criador de todas as coisas, e tudo que existe foi feito por intermédio desse Jesus. Efésios capítulo 1, verso 20 a 23, Paulo, escrevendo aquela igreja na Ásia Menor, ele traz essa verdade maravilhosa, espetacular. Efésios capítulo 1, a partir do verso 20, Paulo escrevendo aquela igreja, ele diz: esse poder, o poder da ressurreição, depois você confira no contexto, é o poder da ressurreição. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Verso 21, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que vi. Verso 22, Deus colocou o que, meus irmãos? Algumas coisas? Todas. Deus, o Pai, colocou nesse Jesus ressurreto e glorioso, Deus, o Pai, colocou todas as coisas, e todas as coisas é todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, tronos, principados, potestades, dominadores do mal, todas as coisas estão debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas. Para quem? Para quem? O texto diz: para você. Para a igreja, que é o corpo de Cristo. Ele diz que é o seu corpo, verso 23, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo argumenta que a exaltação de Cristo sobre todas as coisas, Ele sendo Senhor, soberano, Rei, teve como propósito a sua igreja. Toda pessoa que ouve, toda pessoa que entende, e toda pessoa que se rende ao Evangelho de que Deus em Cristo estava perdoando os nossos pecados, para ser o nosso soberano, para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, essa pessoa começa a fazer parte do corpo de Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo é uma mudança, meus irmãos. Indica uma mudança. Fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, não significa simplesmente fazer uma mudança de roupas. Antes eu usava determinadas roupas, agora eu uso determinadas roupas. Não é também uma mudança de agenda. Domingo de noite eu ia para o bar, domingo de noite agora eu vou para a igreja. Não! Significa acima de tudo uma mudança de mente, de pensamento. Porque eu posso vestir uma roupa que me aparenta ser crente, eu posso deixar de frequentar o bar e começar a frequentar a igreja, eu posso criar trejeitos e um linguajar que indica que eu sou cristão, mas a minha mente ainda pode continuar mundana, e a minha vida não ser dominada e governada por esse Cristo, que todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Eu posso ser um membro de uma igreja. Eu posso ter o meu nome arrolado numa ata de uma igreja.
Mas eu não sei um discípulo, eu sei apenas um consumidor da fé. No meu dinheiro, Jesus não mexe. No meu casamento, Jesus não tem nada a falar com o meu casamento. Eu que mando. O que eu faço com o meu tempo, sou eu que decido, não Jesus. O que eu faço com os meus dons, os talentos que Ele me deu, não é Ele que me manda. Sou eu que decido quando eu vou servir, quando eu não vou servir. Se eu quiser ficar sentado aqui e só servindo de plateia, eu vou ficar, e ninguém tem nada a ver com isso. Pergunta: como é que Cristo tem todas as coisas debaixo dos seus pés e a nossa vida não está? Toda a nossa vida. Pastor, então como é que a nossa vida pode estar debaixo dos pés de Jesus e Ele ser o Senhor? Nós tomamos uma decisão, meus irmãos, de ouvirmos a voz de Deus e nos rendermos a ela. Então veja comigo, porque essa foi a decisão que aquela igreja tomou, a igreja de Atos. Veja comigo o verso 42, eu quero me prender muito a esse verso 42. O verso 42 começa assim: eles se dedicavam. Eles quem? Você vai perceber no contexto que eles foram os convertidos, os 3.000 convertidos na pregação do apóstolo Paulo. E esse verbo, eles dedicavam, e esse verbo dedicar, ele indica, ou ele pode significar perseverar. Talvez na sua Bíblia diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, tem o mesmo sentido. Eles se dedicavam, ou eles perseveravam, tem essa ideia, perseverar e não desfalecer, ter uma constante diligência, disciplina, aplicação, zelo e cuidado. A pergunta é, em que eles se dedicavam? Em que eles se perseveravam? O texto continua, meus irmãos, olhe para o verso 42, eles se dedicavam, eles perseveravam, eles tinham grande zelo e paixão ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Perceba que Lucas está escrevendo há mais ou menos 35 anos depois disso aqui. Lucas está escrevendo lá para quase o ano 70, são 35 anos depois, quando Lucas traz esses versículos aqui, ele está dizendo, olha, como a igreja começou, e como a igreja continuou perseverando, ao longo desses 35 anos, em que, pastor? No ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ensino traz a ideia de prática, da prática de ouvir a voz de Deus. Comunhão, no relacionamento comunitário, é gente que se relaciona, é gente que cria contatos, não é gente que está aqui isolado, termina o culto, não, é gente que se comunica, é gente que dialoga, é gente que troca mensagem, é gente que manda mensagem, que liga, meu irmão, como é que está você? Meu irmão, senti sua falta, é gente que tem o prazer de estar junto nas reuniões, no partir do pão, que indica a ceia do Senhor, mas nessa época aqui indicava muito mais, viu, Jó? Nessa época aqui, Jó, indicava um grande jantar. Eu ia gostar de fazer parte desse tempo, né? Porque era chamada festa do amor, a festa ágape. Fazia-se a ceia do Senhor, mas um grande jantar, um grande banquete, porque em volta da mesa que se cria laços, que se cria relacionamentos, que se cria intimidade. E por último, o texto fala de oração, reuniões comunitárias de oração, e todas essas práticas aqui, meus irmãos, se davam em torno dos relacionamentos, da comunidade, não de forma individualizada, individualista, egoísta, não, todas essas práticas eram práticas comunitárias. E a primeira prática, que é a prática que eu vou me deter hoje à noite, é a prática de ouvir a palavra de Deus. E eu queria traçar 2 princípios para nosso coração nessa noite, à luz de Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino
dos apóstolos. 2 princípios para a gente ir para casa. Primeiro princípio: uma igreja centrada em Deus prioriza o tempo da palavra. Quando o texto afirma, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, significa que aqueles irmãos, preste bem atenção, estavam completamente engajados, aplicados, zelosos, sedentos, famintos, diligentes em ouvir a voz de Deus por meio dos apóstolos. Quando o texto sagrado diz para nós que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, não está dizendo que eles se dedicavam às opiniões dos apóstolos, ou os achismos dos apóstolos. O ensino dos apóstolos aqui é o ensino de Cristo, é o ensino do Evangelho, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Em que eles se dedicavam? Eles se dedicavam, eles zelavam, eles tinham prioridade, disciplina, fome, sede, ânsia, para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus para essa igreja não era um acessório, não era um apêndice na agenda da semana, do dia, não era algo de maneira aleatória, displicente, negligente, consumista apenas. Não, eles priorizavam, eles queriam ouvir, eles tinham sede de ouvir a Deus, porque eles queriam ser guiados pela voz de Deus, direcionados pela voz de Deus. A ação daqueles irmãos em se dedicar ao ensino e à palavra de Deus, com tanto zelo, aplicação e diligência, significa para eles, meus irmãos, que ouvir a voz de Deus todos os dias, era a realidade mais importante das suas vidas. Eles podiam deixar de fazer muitas e muitas coisas, mas eles não poderiam deixar um dia sequer de ouvir a voz de Deus. E nós precisamos entender isso, porque talvez a gente pense assim: eu já tenho muitos anos de igreja, eu já conheço tudo das Escrituras, eu não preciso mais ficar todo dia buscando ouvir a palavra e a voz de Deus, eu já conheço. Mas conforme Jeremias capítulo 17 diz, o nosso coração, meus irmãos, ele é muito enganoso, ele é muito enganoso. E uma das primeiras táticas que o diabo tenta ao nosso coração é nos tirar do ambiente, do espaço, do momento em que a gente ouve a voz de Deus. Porque quanto menos a gente ouvir a voz de Deus, mais carnais e mais mundanos nós seremos. Quanto menos a palavra de Deus está impregnada na nossa agenda, em nossos ministérios, no coração da liderança, no coração de uma igreja, na dinâmica de uma igreja, mais carnal e mais mundana essa igreja vai ser. A palavra de Deus não é um acessório dentro de uma igreja, a palavra de Deus é o fundamento, é a base, é a rocha de uma igreja. Não existe igreja centrada na vontade de Deus, sem paixão, sem amor, sem sede, sem ânsia pela palavra de Deus. Mas no nosso dia a dia a gente prioriza tantas coisas, o mundo em que nós vivemos nos convida a priorizarmos tantas coisas. O nosso trabalho exige de nós o nosso máximo, o máximo das nossas forças, o máximo da nossa energia. Nós queremos crescer profissionalmente, e nós fazemos isso, e nós corremos para cá, e nós vamos para lá, e não falta tempo, e falta isso, e a gente vai deixando gradativamente, paulatinamente, de parar para ouvir a voz de Deus. De parar e ser guiado no meu casamento, ser guiado na educação dos meus filhos, ser guiado na minha dinâmica profissional, pela voz de Deus, ser guiado
no meu chamado pela palavra de Deus? Os ministérios, as dinâmicas, a gente pode fazer muita coisa, a gente pode reunir muitas coisas, a gente pode criar muitos ensaios, programações, eventos, e gradativamente a palavra de Deus, ela ser colocada num canto. A gente não ouve mais a Deus, a gente não desafia ouvir a Deus, isso não é mais prioridade na nossa casa. A gente não se reúne pelo menos uma vez na semana com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Vamos nos reunir, desliga o celular, desliga a televisão, vamos ouvir a palavra de Deus. Talvez para você tenha que acordar mais cedo. Eu não sei qual é a sua agenda, eu não sei qual é a sua rotina. Talvez você não saiba ler. Ouça, coloque um aplicativo, ouça, coloque em áudio a palavra de Deus. Talvez você tenha que dormir mais tarde, talvez você tenha que sacrificar um programa de televisão que você mais ama, mas não negligencie a voz de Deus na sua vida, meu irmão. Porque no final das contas, o que vai sustentar a minha vida, a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, não são os diplomas que você conquistar ao longo da vida, não são. Às vezes a gente se preocupa muito com a educação dos nossos filhos, e temos que preocupar mesmo. Acorda, está na hora de ir para a escola. Você já fez atividade de casa? A gente busca, a gente procura e a gente luta para que os nossos filhos sejam bons estudantes nas escolas seculares. Mas essa preocupação, infelizmente, às vezes não corresponde em incentivar os nossos filhos a ouvir a voz de Deus. Será que com isso nós não estamos mostrando que a nossa mente e o nosso pensamento talvez não estejam mais das coisas desta vida do que nos valores e princípios de Deus? Será que talvez como pais nós não estamos lutando mais para os nossos filhos serem bons profissionais e terem uma carreira bem sucedida do que serem homens e mulheres de Deus? Eu digo isso. Eu prefiro que o meu filho seja um profissional medíocre, trabalhador comum, que bata ponto todo dia, mas ser um homem de Deus, ser um jovem, ser um homem que conhece e ouve a Deus. Essa tem que ser a nossa prioridade enquanto igreja, enquanto família. Nós precisamos orar por isso, nós precisamos nos diligenciar por isso. Esses homens se dedicavam zelosamente, disciplinadamente, amorosamente, fervorosamente na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E às vezes, como aconteceu com eles, pode acontecer conosco. Em Atos capítulo 6, o diabo tem uma estratégia muito, muito sutil. Primeiro o diabo tentou perseguir a igreja, e viu que isso não deu certo. A segunda tentação foi tirar o foco da igreja. Atos capítulo 6, ele coloca um episódio, mas com muita sabedoria, com muito discernimento, com muita perspicácia de Deus, Pedro dá uma resposta, que eu acho que tem que ser a nossa resposta também. Diante dos entretenimentos, das coisas supérfluas da vida, para tirar o nosso foco, para tirar a nossa disciplina. Talvez você saia daqui dessa noite, não, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que focar na palavra, mas aí amanhã vem segunda-feira, vem a sua rotina, vem os seus compromissos, e o diabo coloca no nosso caminho coisas para nos tirar do foco. E Pedro diz o seguinte para aqueles irmãos: nós não desviaremos o nosso foco servindo mesas, nós nos dedicaremos, Atos 6,4, dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A nossa prioridade é isso, é oração e ministério da palavra. Se nós queremos viver à luz da vontade de Deus, centrados na vontade de Deus, a palavra de Deus tem que ser prioridade.
Segundo princípio que esse verso 42 me ensina. Primeiro, que uma igreja centrada em Deus tem a palavra do Senhor, a voz de Deus como prioridade. Mas em segundo lugar, uma igreja centrada em Deus deixa-se moldar pelo contato com a palavra. Porque não basta apenas a gente ler a palavra. Não basta apenas você sair daqui, não, eu vou ler a palavra todo dia, mas o seu coração está duro como a pedra. Uma igreja centrada em Deus deixa-se moldar pelo contato com a palavra. O texto diz claramente: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E a ação contínua daqueles irmãos em se dedicar ao ensino e à palavra de Deus significa que para aqueles irmãos, todos os dias se dedicando, consagrando, priorizando o tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus, é porque eles querem intencionalmente, eles querem criar um momento de contato com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus os molde, para que a palavra de Deus os transforme, para que a palavra de Deus consiga jogar luz nas nossas trevas, jogar luz nos nossos demônios interiores, jogar luz nos nossos pecados e nos transformar à imagem de Cristo. Quando nós não priorizamos o tempo da palavra, ou quando nós vamos para o contato com a palavra, com o coração petrificado, endurecido, sabe? Você está ouvindo a palavra de Deus e o cara está no banco. Concordo não. Não entendo dessa forma. Não entendo dessa forma. Nunca a palavra de Deus vai entrar no seu coração. Se você entrar como um consumista, avaliando a performance dos pregadores, não somente de mim, mas dos pregadores que passam aqui, ai fulano, nem para a igreja eu vou. Espírito e pensamento de consumista. Você está avaliando o pregador, vá para a palavra. Eu já disse isso para algumas pessoas: olha, se você tem alguma dificuldade, vá para o texto sagrado e busque ouvir a voz de Deus e tirar princípios que moldem a sua vida, mas não feche o seu coração para a palavra de Deus. Irmãos, meus queridos, quando nós lemos Atos capítulo 2, o verso 46, o texto diz que todos os dias, meus irmãos, todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. E o que é que eles faziam, pastor, no pátio do templo? Atos 5:42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Esse povo se reunia constantemente com a palavra de Deus. Para quê, pastor? Para ouvir Jesus, para ser moldado por Jesus. E aí, um texto da grande comissão, que é Mateus 28, capítulo 28, versos 19 e 20, Jesus fala o seguinte, para a igreja: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem o verso 20, como é que se faz discípulo, Jesus? Talvez a pergunta fosse essa dos apóstolos: como é que nós devemos fazer discípulos, Jesus? Porque a ordem é: façam discípulos, mas como é que nós fazemos discípulos de Cristo? Verso 20, ensinando-os, grave bem, você que é líder nessa igreja, você que é liderança dessa igreja, você é chamado para fazer discípulo. Você não é chamado prioritariamente para liderar uma organização, programações, eventos. Você é chamado para fazer discípulo. E fazer discípulo é ensinar, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, disse Jesus. Fazer discípulo em todos os ministérios, fazer discípulo no templo e de casa em casa, significa ensinar o evangelho de Cristo Jesus, tudo o que Ele ordenou, os seus princípios, os seus valores, os seus imperativos, a sua palavra, os seus mandamentos, a sua ordem. Façam discípulos ensinando.
Faça discípulo na sua casa. Coloque a voz de Deus na sua casa, no ouvido e no coração dos seus filhos, no ouvido e no coração do seu cônjuge. Permeie o ambiente da sua casa com a palavra de Deus. Organize o seu ministério. Organize o seu ministério em torno do Evangelho, irmãos. Não dá para fazer discípulos. Não dá para fazer discípulos se não tivermos o contato com a palavra de Deus. Na mentalidade de Jesus não existe formação de discípulos sem que haja ensino e aprendizado, sem que haja sensibilidade do discípulo em se deixar moldar pela voz de Cristo. Se a gente não abrir o nosso coração para se deixar moldar, às vezes a gente vai para a palavra, às vezes a gente vem para o culto, às vezes a gente vai para as escrituras com armadura. A palavra de Deus bate e volta, a gente ouve, e os nossos casamentos não mudam, a nossa relação com os nossos filhos não mudam, o nosso compromisso financeiro, a organização financeira não muda, a nossa disposição em colocar as nossas vidas para ser bênção na vida de outros não muda, meus irmãos. Abramos o nosso coração à santa e gloriosa palavra de Cristo Jesus, porque ela é vida para nós. Meus irmãos, eu quero finalizar com a citação, um livro que eu li já tem um tempo, de Norma Braga. Norma Braga é uma pensadora cristã, uma mulher muito inteligente que Deus tem usado, principalmente no ambiente universitário. E ela escreveu um livro, A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão. E nesse livro, Norma Braga fala de muita coisa, e dentre uma coisa, ela fala o seguinte, dentre outras coisas, ela fala o seguinte: as igrejas evangélicas brasileiras, grave bem isso, as igrejas evangélicas brasileiras tendem a seguir este mundo quando cedem ao subjetivismo. Você sabe o que é subjetivismo? É aquela ideia, o seguinte: o que importa é o que eu acho, o que importa é o que eu creio. É um cara bonito, já chama atenção, né? Ô rapaz, cara bonito desse, o pastor feio, todo mundo olha para o cara bonito. Subjetivismo é aquela postura, não, o que importa é o que eu creio, o que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu acho. Norma Braga está dizendo que quando uma igreja começa a pensar dessa forma, não, o que importa não é o que o pastor ensina, o que importa é o que eu acredito. O texto está dizendo que nós temos a tendência de seguir o mundo. E ela continua dizendo que caracteriza, ou seja, o subjetivismo que caracteriza a nossa época, de relativismo moral, de não aos absolutos, particularizando tanto a mensagem do Evangelho. O que é particularizar a mensagem do Evangelho? A gente lê a palavra de Deus com a tesoura na mão, com a tesoura mental na mão. Não, isso aqui eu creio, isso aqui eu não quero, não, essa parte aqui eu vou tirar, não, aqui eu pego para mim, é promessa de bênção, eu quero para mim, não, servir os outros, não, corta. A gente particulariza a mensagem de acordo com o nosso interesse, como se fosse num ambiente, num restaurante self-service, que você escolhe o prato que você quer, que muitas das vezes as afirmações feitas nos púlpitos não desafiam as mentiras vigentes no mundo, pois não consegue tocá-las. Muitas vezes a gente ouve a palavra, mas a palavra não nos transforma. Por quê? Porque o nosso coração já está fechado. E eu finalizo fazendo duas perguntas para você. Ao longo da sua jornada como discípulo, você tem priorizado a sua agenda diária, o momento, o contato com a voz de Deus? Você tem priorizado esse espaço, esse momento? Não, isso aqui é sagrado. Esse tempo aqui meu é sagrado, ninguém toca. É lógico que pode ocorrer um imprevisto durante o dia, pode ocorrer.
Mas existe uma rotina, existe um hábito. Esse tempo aqui é eu e Deus. Existe isso na sua agenda? Na minha casa eu tenho um costume, e 3 vezes à manhã eu chamo o Davi, ele acorda cedo para ir para a escola. 20 minutos antes de eu levar ele para a escola, eu falei, senta aqui. Ele não quer. Eu estava até comentando com o Alan, não quer. Mas eu falo, vem aqui, sente aqui. É o momento de eu e ele com a palavra. E a gente lê a palavra, e a gente ora. E eu não abro mão disso. Às vezes os irmãos mandam mensagem para mim, eu estou no modo avião. Estou no modo avião. Porque eu estou com o Senhor. E eu não quero nenhum empecilho. Não quero nenhum tipo de entretenimento. Siga o exemplo do seu pastor. Sigam o exemplo do seu pastor. Tenham contato com a palavra de Deus como prioridade. Segundo, ao longo da sua jornada como discípulo, você tem se deixado moldar pela poderosa voz de Deus? Você sai daqui pensando, meu Deus, como essa palavra pode fazer sentido para mim? Como é que eu posso mudar a minha vida à luz daquilo que eu ouvi? Você sai do culto dessa forma? Ou quando você sai por aquela porta, você clica um botão que reseta tudo que você ouviu e cantou nessa noite. Pense no que você cantou aqui nessa noite. Você cantou, eu quero ser uma flecha, Senhor. Eu quero ser usado para a tua glória. Eu quero ser luz, ser escuridão. Eu quero ser usado pelo Senhor, porque tu és o meu Senhor, porque tu és o meu Deus. Você cantou isso aqui nessa noite. Você está ouvindo que a palavra de Deus tem que ser prioridade na sua vida. Mas quando você sai por aquela porta ali, e a segunda-feira começa, a terça, a quarta, a quinta, e é boleto, e é trabalho, e é supervisor, e são metas, responsabilidades, compromissos. Isso vai tentar te sufocar, isso vai tentar tirar você da voz de Deus. Mas você tem que tomar uma decisão, meu irmão e minha irmã. Haja o que houver, haja o que houver. Esse tempo meu aqui é eu e minha família à luz da palavra. Esse tempo aqui é eu sozinho diante da palavra, em oração, em contrição, em quebrantamento, porque eu quero ser transformado e transformada à imagem de Cristo Jesus. Crescimento espiritual é isso, meu irmão. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou frio, tão frio espiritualmente. Eu falo, meu irmão, você está frio, está sem vontade de ir para a palavra? Ah, eu estou, pastor. Vá assim mesmo, porque Deus vai te dar gosto ao longo do caminho. É na prática que Deus vai te dar gosto. É na prática da oração, é na prática da leitura que Deus vai botar gosto. Ah, pastor, eu leio, eu não entendo. O Espírito Santo de Deus, que inspirou a palavra, Ele vai te dar sabedoria, vai te dar lucidez para que você entenda a palavra e seja transformado pela palavra. Agora você precisa acreditar e pedir a Ele. Vamos pedir isso a Ele agora? Vamos orar? Feche teus olhos. Peça isso a Ele agora. Peça isso a Ele, ao Senhor. Deus bendito e Deus todo-poderoso, nós falamos aqui nessa noite, nós cantamos aqui nessa noite. Toda a honra, toda a glória, que todo louvor seja dado ao Senhor. Que nós queremos viver para a Tua glória, que nós queremos viver para o Teu louvor, que a nossa vida só faz sentido se for aos Teus pés. Nós cantamos aqui nessa noite que a Tua palavra é pura, que a Tua palavra quebra grilhões, quebra cadeias, portões de ferro, de bronze. A Tua palavra é onipotente, a Tua palavra traz à existência aquilo que não existe, porque a Tua palavra não é palavra de homens. A Tua palavra, meu Deus, é como uma espada que perfura o mais íntimo do nosso coração. E quando Tua palavra nos perfura, Senhor, ela vai encontrar lá pecados, ela vai encontrar lugares escuros que ninguém sabe, que ninguém conhece, que o nosso cônjuge que dorme do nosso lado não sabe.
quando nós nos debruçamos na Tua palavra e abrimos, escancaramos o nosso peito, a Tua palavra entra e lança luz na nossa escuridão e nos molda como um barro mole em Tuas mãos, para que sejamos vasos de honra, de glória, pessoas transformadas e maduras. A Tua palavra não nos deixa, Senhor, como meninos que é levado de um lado para o outro. A Tua palavra nos torna homens maduros, mulheres maduras, não cheio de mimimi, não cheio de não me toque, mas homens e mulheres maduros, jovens maduros, que entram e saem da universidade cheios da Tua glória e do Teu Espírito Santo, que conseguem acessar um celular, que conseguem acessar uma rede social, que conseguem assistir uma série no Netflix, que te honra, que te adora, que louva o Teu nome, Senhor, que leve a resistir ao pecado, a abandonar o pecado. Somente a Tua palavra pode nos libertar, Senhor, dos nossos vícios, da nossa escravidão. Jesus, nos liberta pela Tua palavra e coloca no nosso coração sede, fome pela Tua palavra. Aleluia, Jesus.